Olá, irmãos, sou Matheus, líder do Eclésia. Estou aqui com Andrea e a sua esposa Jeane, eles são missionários na Itália. E a gente se reuniu aqui nesse momento para ter um tempo de conversa sobre a missão Itália, sobre conhecer o país, conhecer os desafios, ver o que é que Deus está fazendo na Itália, como Deus está salvando pessoas e principalmente como é que você que está nos assistindo pode se engajar nesse trabalho. Então é um prazer muito grande, André, ter você aqui, Jeane. Muito obrigado, já quero agradecer pela disponibilidade de vocês. E eu queria começar então esse momento pedindo para o André ele compartilhar um pouquinho do seu testemunho, dizer como foi que o Senhor salvou, como foi que o Senhor alcançou, como você conheceu o Evangelho. Certo, é um prazer enorme para a gente estar aqui. E é isso, o contexto italiano, né? É crescer em famílias católicas, mas sou de tradição, então esse também foi o meu percurso. Nunca ouvi o Evangelho até a idade de 16 anos, na escola. Um colega, né, me presenteou essa Bíblia aqui, falou de Jesus, do Evangelho, e comecei a ler a Bíblia para a primeira vez. E aí fui impactado pelo personagem de Jesus, e fui lá lendo, até que cheguei na conclusão que Deus existe e que eu não sou Deus. Mas Deus é santo e completamente diferente do que eu. E entendi pela primeira vez o Evangelho, que Jesus morreu por meus pecados. Então foi isso. Esse aqui foi no segundo ano da universidade. Aí já comecei a congregar e servir no GBU nas universidades, nessa missão urbana. Então, hoje o ministério que você exerce, vocês, na verdade, exercem de missões urbanas na Itália, né? Legal. Então, a Jeane poderia compartilhar um pouquinho do seu testemunho do chamado ao campo, ou da sua conversão até o campo, como foi? Eu, diferente do André, eu cresci em um lar cristão, né? Desde pequena, meus pais me levavam para a igreja, e ali eu fui firmando os meus passos, mas somente quando eu tinha 19 anos, quando eu comecei a fazer parte de um grupo de adoração ao Pai que chama GAP, que através desses retiros e os momentos que eles tinham de oração e de pregação, foi ali que eu conheci a graça salvadora de Cristo, e através desse grupo é que eu pude me firmar mais no conhecimento das Escrituras, no conhecimento de quem é Cristo, do que Ele fez para mim. Então, a partir dos 19 anos, eu acredito que assim, foi um marco na minha vida, né? E ali que eu conheci o Senhor. E mais na frente, o Senhor me abençoou com uma bolsa para estudar na Itália. E ali eu conheci o AGBU, que é o Grupo Bíblico Universitário. E dali eu pude conhecer mais o campo, né? As necessidades ali da Itália, e ficar mais familiarizada. E ali o Senhor começou a desenvolver bons projetos, que até hoje eu estou lá vivendo. Amém. Que legal, que coisa boa. E uma coisa importante, eu queria só fazer menção disso, do Ministério do GAP, né? A gente talvez não tenha nem proporção disso, mas talvez agora o meu do GAP, o Senhor despertou a Jeane e levou ela lá para a Itália. Isso é muito legal. Uma segunda questão que a gente colocou aqui para conversarmos é entender qual a maior dificuldade que você encontrou para pregar o Evangelho na Itália em relação ao Brasil. Você que já viveu esses dois contextos aqui. Sim. Então, qual seria hoje o grande desafio da pregação do Evangelho na Itália? Sim, acho que muitas pessoas se conhecem crentes, né? Eles creem em Deus. Então, quando eu tento falar de Jesus e tal, eles pensam, eu já sei isso. Não preciso, já estou salvo, já estou de boa. Mas quando perguntar quem é Jesus, o que ele fez por ti, não tem resposta. Então acho que tem de um lado essa ideia de eu já sei, então não quero que você me fale ainda disso. Mas quando, vamos dizer, aprofundar o assunto, é mais essa ideia de eu preciso fazer algo para alcançar, né, a Deus, para chegar lá no céu. Acho que isso é uma das dificuldades. Legal. E para a Jeane agora, qual foi assim, a maior dificuldade que você teve na adaptação cultural? Você sofreu algum choque cultural?
alguma dificuldade, que talvez a igreja brasileira não saiba. É importante que se diga porque aqui no Brasil existe a ideia de que missões na Europa não é necessário, porque de alguma forma hoje você tem o maior IDH do mundo na Europa e as pessoas confundem prosperidade econômica com prosperidade espiritual. E talvez você tenha percebido um pouco disso. Qual foi a dificuldade que você teve ao se adaptar lá na Itália? Exatamente. Eu saí daqui do Brasil, eu fazia parte de uma igreja muito bíblica, muito estável, uma igreja onde tinham muitas atividades sociais e muita comunhão, muito ensinamento bíblico, muito base bíblica. Então eu saí desse contexto bem estável e fui para um contexto diferente na Itália, onde as pessoas conhecem a Itália é linda para comer a comida, né? País maravilhoso, arquitetura linda. Mas quando você começa a conhecer a realidade espiritual, o conhecimento de Cristo ali naquela cidade, você vê que é um deserto, que não tem essa riqueza que se vê através da arquitetura e da comida. Então, quando eu comecei a vivenciar a igreja lá na Itália, eu vi que eles não têm estrutura de ensinamento bíblico, eles não têm estrutura de atividades sociais, eles não têm uma estrutura de discipulado, eles não têm uma vida de evangelismo, eles não têm mesmo o hábito de sair e evangelizar. Os cristãos, eles vivem muito na bolha, né? Eles sabem de Cristo, eles não se aprofundam muito na palavra de Deus, porque na própria igreja o ensino é muito assim, um pouco superficial, vamos dizer assim, e não tem aquela vivência da Bíblia. Então, a maior dificuldade, o maior choque cultural para mim foi realmente a questão de viver igreja, viver comunidade lá. Que aqui no Brasil a gente é muito abençoado com as boas igrejas que a gente tem, principalmente aqui em Fortaleza também, né? A gente é muito abençoado com isso. Mas lá na Itália, na Europa como geral, você consegue ver como a igreja lá é fraca. Sim. Então, esse foi um dos choques para mim, culturais. Uma outra questão que eu gostaria de saber é se você enfrentou algum desafio quando se dispôs ou anunciou para a igreja, ou anunciou para os seus amigos, ali foi divulgar, se teve alguma resistência por ser a Itália, se as pessoas achavam que não tinham necessidade. Acho que você também, André, quando estava, talvez, de Inglaterra, né? Se vocês dois perceberam essa dificuldade, as pessoas acharem que a Itália não é necessitada de missionário? Sim, tem sempre aquela ideia superficial de tá indo pra Itália, missão fácil. Mas de fato não é. Assim, quando você começa a vivenciar, você sente muito mais dificuldade de ser um cristão, de viver uma comunidade lá do que aqui. Então, assim, é mais fácil ser um cristão e viver missões aqui no Brasil do que na Itália, apesar de ser um país lindo, né? Sim. E você, André, percebe assim, esse certo preconceito com pessoas de outro país que olham para a Itália como se ela não houvesse necessidade de missionários? Sim, naqueles 2 anos, né, que eu passei na Inglaterra para me formar na Bíblia, na evangelização e tal, eu vi, na verdade, um despertamento na Inglaterra mesmo em relação à Europa. Então lá na Inglaterra tem um despertamento para entender, para realmente ver a Europa como um campo missionário. Então tem vários missionários da Inglaterra lá na Itália trabalhando. A Inglaterra está mandando vários missionários lá, que é graças a Deus, né? Sim, sim. Então vocês estão me dizendo que a Itália precisa de missionários? Certeza. Com certeza. Certeza. Não somente a Itália, mas a Europa também precisa de missionários. Sim. Que coisa importante. Talvez você que está assistindo deveria considerar a possibilidade de servir em missões na Europa. Mas ainda tem algumas perguntas para fazer. Essa pergunta vai para a Jeane. Eu queria saber, Jeane, como é que a igreja brasileira pode contribuir de forma mais eficaz na expansão do reino na Itália? Como é que a igreja pode se engajar de forma assim? E quanto você puder ser específica, melhor. Assim. Ok, certo. Assim, principalmente orando, né? Porque sem oração, né? O Senhor escolheu se mover através da oração do seu povo, né? E um segundo ponto seria buscar conhecer a realidade da Itália. Quem sabe fazer uma viagem missionária para a Itália,
enviar pessoas para conhecer os campos, tentar pedir relatórios, tentar ligar e conhecer missionários que estão lá na Itália e buscar conhecer a fundo, perguntar como está, perguntar como é a vivência da igreja, perguntar o que está precisando, realmente se interessar pelas pessoas que estão lá, pelos cristãos que estão lá. Um terceiro ponto poderia ser como vocês estão fazendo, né? Criando essas iniciativas para que exista uma maior conexão entre os cristãos aqui no Brasil e lá na Itália, né? E ajudar financeiramente, enviar pessoas para lá. O que eu sinto muita falta é de igrejas bíblicas e sólidas. Então, a minha oração, a nossa oração ultimamente tem sido: Senhor, levanta e funda uma igreja bíblica e sólida, como aquelas que eu vejo no Brasil, em Fortaleza. Manda não só um casal de missionários, mas manda mais uma equipe que possa fundar uma boa igreja em cada cidade aqui da Itália, entendeu? Para que possa conhecer toda a necessidade que a gente tem lá. E pessoas assim que tenham capacidade até assim alta de intelecto para argumentar com os universitários, que eles são muito fechados assim na mente deles, né? E são tipo, é como se eles se bastassem, né? Quando lá em capítulo 13 de Atos diz que tinham profetas e mestres, e à medida que os irmãos serviam e oravam, o Espírito Santo disse para separar Saulo e Barnabé e enviar para a obra que o Espírito estava chamando, a obra missionária, como vai apresentar os capítulos que se seguem. Então, uma das coisas que a igreja de Antioquia fez foi enviar os seus dois, talvez, melhores, ou duas pessoas que estavam capacitadas para exercer aquela missão. E na fala da Jeane, a gente percebe que para o campo missionário da Itália, nós precisamos mandar pessoas que estão realmente capazes, assim, estão treinados, estão conhecendo a sua cultura natural muito bem, a cultura bíblica, conhecendo as escrituras, tendo uma teologia bíblica sólida, um pensamento cristão formado, e também com subsídio teórico para conhecer a cultura italiana e ministrar aquela cultura, pregar o evangelho de forma bíblica, fiel e culturalmente inteligível, aqui me valendo aqui das palavras de Ronaldo Lidoro, né? E eu queria agora que o André também falasse para a gente um pouco sobre a religiosidade do povo italiano, como é que acontece as práticas e essas coisas. Você pode falar para a gente, por favor? Sim, claro. Como eu falei no meu testemunho, né? Sim. É bem normal, né? Crescer, ser criado numa família de tradição católica, onde você é batizado, faz a primeira comunhão, né? Confirmação e tal, mas o evangelho não é pregado. Então tem vários que se dizem cristão. Até uma estudante, ela disse: olha, eu sou cristã, não, eu sou católico, mas não sou cristã. O que é isso? Então é bem religioso mesmo, né? Sim. Fazer para chegar, provavelmente, quem sabe, a Deus. Então isso aqui é a normalidade, né? E no domingo para a igreja, talvez, mais tipo Natal e Páscoa. Sim. O resto do ano, mas sim. Casamento e velório. Isso, exatamente. Então, algum outro tipo de religião? É mais o catolicismo mesmo? Ou tem algum Sim, outro? ultimamente vamos dizer, religião do ateísmo, né? Sim. Essa ideia de a nossa inteligência, a nossa cultura já basta. Então, acho que especialmente na universidade a gente vê essas duas principais correntes, né? Então, o ministério hoje que vocês têm desenvolvido é um ministério de pregação a estudantes na universidade. Sim. Né? Com a GBU. Que seria o ABU. Sim. Né? Que seria... Grupo Bíblico Universitário, certo? Grupo Bíblico Universitário. Então, qual é a sua... Como você falou, tem o ateísmo crescente, mas os estudantes da Universidade da Itália estão abertos para ouvir sobre Jesus? Que depende muito, mas normalmente... Depende assim muito do polo onde da você vai. faculdade, né? Se você vai para a parte científica, não. Todos eles são fechados e você não é racional, você não sabe o que você está falando, você crê em um Deus porque você precisa crer em alguma coisa, não porque ele realmente existe. Então, dependendo do campo, e se você
você for para o campo mais social, tem muita filosofia, tem muitos outros pensamentos, então infelizmente é assim. Ainda é uma dificuldade para receber o evangelho, né? E na opinião de vocês, o que vocês acham que poderia ser feito para mudar a realidade do evangelho na Itália? Como é que o Brasil, ou até mesmo o mundo, outras nações, os nossos irmãos que estão nos assistindo, o que é que poderia, como a gente já deu algumas insights aí, de orar de forma mais específica com missionários, de se engajar, de procurar desenvolver um tipo de relacionamento com eles e participar de missões de curto prazo, talvez seja uma das coisas que também ela colocou. Mas, além disso, há alguma outra coisa que vocês gostariam de acrescentar ainda que poderia ser feito? Acho que orar no específico para o treinamento bíblico de italianos, que tem uma falta enorme disso. E muitas vezes os pastores não são treinados biblicamente, muitas vezes. E também não tem essa cultura, provavelmente vamos dizer, uma oposição ao catolicismo, não tem essa mentalidade de obreiro que trabalha no tempo integral. É mais voluntário, né? Isso, mais voluntário. Então acho que estão precisando muito de um treinamento bíblico bem sólido, bem firme na Itália para os italianos. Que se agora você quer um treinamento bom, tem que ir em outros países. Tem que sair. Alguma coisa a acrescentar, gente? Eu acho que isso é um ponto assim basilar, porque toca e vai atingir também as famílias italianas, que vai atingir os adolescentes, os jovens e as crianças, que é o futuro, né, da igreja ali na Itália. Então, realmente a formação do povo italiano é uma das prioridades. Mas eu acredito também que, quem sabe, a formação de boas igrejas lá, né, seria... Boas igrejas e bons líderes, né? Sim. Que seria uma coisa que a gente poderia orar de modo mais específico, seria para que o Senhor levantasse boas igrejas e bons líderes, né? Líderes fiéis ao Evangelho. Ok, muito obrigado, foi um tempo muito legal estar aqui com vocês, eu vi aprender um pouco mais. Eu espero muito que as pessoas que estão nos assistindo, elas possam abraçar a Itália e considerar a Itália como uma opção para servir em missões, ou como um país que eu vou adotar em oração, ou até mesmo em investir recursos. Talvez Deus tenha te abençoado, querido, com prosperidade financeira, com algum tipo de recurso, e talvez se pudesse abençoar obreiros que estão indo, né? Nós estamos aí na campanha de enviar Mateus e Vanessa para essa missão de curto prazo, mas eles vão espiar a terra, depois vão voltar, vão planejar, e eles pretendem ir para exercer sua carreira lá. Talvez seja uma opção também você abençoar a vida desses irmãos. Eu estou muito agradecido por vocês, e eu gostaria agora que o André então fizesse um convite, talvez um apelo, uma mensagem para a igreja, né? E dessa vez ele vai fazer em italiano. Siamo molto grati per questo tempo e per la possibilità di parlarvi un po' del contesto italiano nel quale viviamo e nel quale stiamo proclamando il Vangelo di Gesù. E chiediamo veramente preghiera affinché lo Spirito Santo tocchi il cuore di tanti italiani che desiderino approfondire nella Bibbia, nella parola, e che questo veramente possa portare frutto là in Italia, vedendo chiese sempre più solide e leader di chiese, pastori sempre più solidi e fermi nella parola. Così veramente chiediamo preghiera per noi, ma non soltanto per noi, per la Chiesa italiana, per i fratelli e le sorelle là, affinché davvero il Signore possa riformare l'Italia partendo dalla parola. É isso, irmãos, orem pela igreja italiana, orem pelos missionários que estão indo lá, e estejam conosco, fiquem ligados e pensem e orem pela Itália. Como é que as pessoas que estão nos assistindo, elas podem conhecer mais o ministério de vocês? As páginas dos meus de contato, o e-mail? Sim, temos um grupo no Facebook, né? Que é um grupo fechado, porque a gente gosta de escrever lá de nomes, mas não divulgar isso para as pessoas que ainda não conhecem Jesus e que querem ficar anônimas, né? Mas também temos um e-mail, cada mês a gente envia, né, com um relato para orar